Olá, estamos aqui mais uma vez no canal da Sara Nossa Terra Setor Sul. Eu sou o Marco Antônio. E eu sou a Cristiane. Hoje vamos trazer um tema para vocês sobre a santidade de Deus. Se vocês quiserem pegar a Bíblia de vocês e nos acompanhar, nós vamos começar hoje com Hebreus 12:14. Vamos lá? Diz assim, 12:14. Segue a paz com todos os homens e a santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Amém. E a gente começou com Hebreus 12:14, falando de santidade. E como a gente vai falar de Deus, não tem como falar de Deus sem falar de santidade. E hoje a gente escolheu, vai ser um vídeo rapidinho, você que está conversando com a gente aí vai até o finalzinho, para você pegar os 3 aspectos da santidade de Deus. E a gente vai começar com o primeiro, que se diz assim, ó, a pureza revela a santidade de Deus. E a gente vai ter uma referência bíblica, que é Abacuque 1:13. Posso ler? Pode ler. Abacuque 1:13 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade, porque olhar para os que procedem traiçoeiramente e seguras a tua língua quanto o perverso devora o homem que é mais justo do que ele. É isso mesmo. Aqui nesse versículo fala sobre pureza. E por que eu trouxe pureza em Abacuque 1:13, falando de Deus? Por quê? Porque os olhos de Deus são tão puros que não conseguem ver a maldade. E por que eu trouxe essa questão agora? Porque me incluo eu, né, o Marco Antônio, Nós, porque com o passar do tempo, a gente acaba se acostumando com as impurezas, né? Então, assim, a gente fala que a gente tem que ser puro, muitas vezes a gente fala ser puro, pura, a pessoa confunde puro, santidade, sem pecado, também. Mas até o que os seus olhos veem ou não e deixam de ver, também tem referência de pureza. Então, assim, a gente tem que atentar para a maldade do mundo, atentar para a maldade do que nossos olhos estão vendo ou deixando de ver ou não querendo ver. Porque quando a gente fala de santidade, também isso tem muito a ver com o que você decide olhar, com o que você decide falar. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então o primeiro é a pureza revela a santidade de Deus, a referência a Abacuque 1:13. E agora o 2. Deus não espera perfeição, mas aperfeiçoamento. É muito importante isso, porque quando a gente coloca assim, Deus não espera perfeição da gente, que a gente já é falho mesmo, a gente já é pecador, isso é fato, é verdade. Mas o que acontece? Ele não espera mesmo que a gente seja perfeito, mas que a gente busca aperfeiçoamento. Se você se considera imperfeito e não busca, não procura fazer nada para mudar isso, realmente não vai ser não vai ser bem visto, né, aos olhos de Deus. Mas se Deus vê que você tem constante processo, que você tem buscado aperfeiçoamento, de mudar as coisas, a sua postura, seu modo de falar, de agir, aí sim, então aí Deus agrada da sua busca por aperfeiçoamento. Então eu quero falar para vocês aqui, ó, o santidade é um processo, não é a perfeição. Vamos dar um exemplo, a gente acabou de ter um encontro agora com Deus no final de semana, e às vezes a pessoa era tudo errada, às vezes ela tinha uma vida totalmente, que nem diz na música, toda torta, mas a gente não quer dizer isso, a gente quer dizer que às vezes ela realmente andava por caminhos que não era para ele, não era caminhos de Deus. E ali naquele momento ele decidiu mudar. Então assim, o Espírito Santo entra e ele começa a fazer a limpeza na vida daquela pessoa. Então, assim, a santidade é um processo. Não é que o Espírito Santo entrou, eu permiti que ele chegasse à minha vida e no estalo de dedo as coisas acontecem. Não é bem assim. Então, assim, é um processo, é uma limpeza. O Espírito Santo entrou, você permitiu ele entrar e ele vai entrando em cada fase, em cada etapa da sua vida, em cada ciclo da sua vida e vai fazendo a limpeza necessária. Então, é processo. mas você tem que permitir ele entrar no seu coração. E ter arrependimento, que é o mais importante que eu ia falar agora. Amém. Você tem que se permitir. Por quê? Uma coisa é você se sujar, ser impuro com alguma coisa e não saber que aquilo ali é impróprio para você, que decidiu ter uma vida cristã. Uma coisa é você estar na vida cristã e se permitir voltar várias vezes naquele erro. Então, a gente começa a ser santificado e começa a ser liberado as impurezas da nossa vida quando você cai no erro e você logo fala, não, isso não é para mim.
Então, assim, eu não tenho que acostumar com aquela sujeira na minha vida. Então, o que que acontece? Eu caí uma vez, eu não vou cair mais naquele lugar. Por quê? Porque eu sei que aquilo não é o que Deus quer pra minha vida. Então, a gente tem que Amém. estar atento a isso. Então, o primeiro foi a pureza revela a santidade. O segundo, Deus não espera a perfeição, mas aperfeiçoamento. Amém. E agora o terceiro, que eu vou pedir pro Marco Antônio ler lá em 1 Timóteo 3, 1 ao 5. E o título é Santidade Nunca Sai de Moda. Pode Posso ler. ler? 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Isso. Sabe, porém, isto que os últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, preguiçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Amém. Forte, né? E a gente vai dar sequência daqui a pouquinho. Eu só vou comentar um pedacinho disso. Então, o terceiro é: santidade nunca sai de moda. Ó, a roupa que eu visto hoje, daqui a pouco ela vai sair de moda. Né? O sapato, a bolsa, eu estou falando de referência feminina, mas tem ação para masculino também. Enfim. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que a santidade nunca sai de moda e nem a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca sai de moda e nunca sairá. E eu quero falar para você que o mundo tem trabalhado para mostrar para algumas pessoas, né, que ainda não tem os olhos abertos para isso, para a palavra de Deus, o entendimento. Ele tem trabalhado nisso, né, de falar que os valores já estão ultrapassados, que a Bíblia já não vale nada, que a palavra de Deus já está ultrapassada, enfim, que a gente não tem mais que seguir os valores que foi pregado lá. Que os cristãos estão mudando, que a Bíblia está mudando, isso não é verdade, não. Que isso não serve mais, que as coisas estão modernas demais. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vê isso em televisão, a gente vê isso em música, a gente vê isso até em faculdade hoje em dia, né? Dependendo do curso que você vai fazer, eles falam isso pra você. E só que o mais agravante é que isso acontece até com a gente mesmo. A gente mesmo cristão, quando a gente dá mais importância às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Então, a gente também tá sendo o quê? Muito errado fazendo esse tipo de atitude. Então, o quê? A santidade nunca sai de moda. Nunca. Amém. Então, eu quero falar para você que nós não fomos feitos para impureza. E eu quero que o Marco Antônio leia agora para finalizar esse vídeo, que é 2 Timóteo 4, do 2 ao 5. Vamos lá? Pode falar. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora a tempo. Reprove, preendas, exorte com toda longanimidade de doutrina, porque virá tempo e que não suportarão a doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelho, faz plena demonstração do tempo do teu ministério. Amém. Então, assim, a gente leu 2 Timóteo 3, 5, né? Que fala sobre a impureza, mas agora a gente também tem em 2 Timóteo 4, 2, 5, que fala o quê? Que quem vive em santidade, a gente vai ter o quê? Uma glória, a gente vai ter coisas boas nos esperando. Então, assim, se as pessoas ainda falam pra você que santidade já saiu de moda, você tem que ser o inverso disso. Não precisa bater boca, não precisa brigar, mas que você seja referência, que você seja com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu falar, com o seu agir. E eu quero deixar, foi muito forte essa parte quando fala que Deus não espera santidade, mas não espera perfeição, mas aperfeiçoamento. E eu creio muito nisso, porque Deus vem moldando a gente cada dia, mas eu quero falar para vocês que Deus ainda é Deus, Ele continua sendo Deus, a palavra dele ainda é viva e eficaz, e que a gente não pode deixar que as pessoas não conheçam a verdade, que é Jesus e o amor dele por nós. E eu quero só falar para você que Jesus nos convida hoje para viver em pureza integral, completa. Então eu quero convidar você que ainda ficou questionando aí agora vendo esse vídeo se você é santo, se você tem muita pureza, se você tem impureza,
para que você entregue isso na vida do Senhor, nas mãos do Senhor, para que você seja santificado todos os dias. É um processo, mas também é uma escolha. Então eu deixo esse convite para você. Ele quer que você seja santo integral, não apenas parcial em alguns momentos. Amém? Arrependa-se, ainda dá tempo. Ainda Amém? dá tempo. Tá bom? A gente está aqui para te dar esse recadinho. É um vídeo rápido, mas a intenção era essa mesmo. Espero que você tenha ficado até o final. Eu quero que você curte, compartilhe com alguém que você ama essa mensagem. Eu creio que a gente vai abençoar alguém Deixa com o essa seu palavra. like aí, no Nossa Terra Setor Sul. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau. Tchau.